Eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem esses olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha essas mãos assim, sem força, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha esse coração que nem se mostra. Eu não dei por essa mudança tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Esse é um poema de Cecília Meirelles, que traz um tom bem melancólico acerca da passagem do tempo e do processo de envelhecimento. Como você lida com isso? Outro dia eu vi um médico dizendo que é muito normal para alguns de nós a gente se apegar a alguma idade do passado e ficar preso naquela idade, não por uma falta de aceitação do processo do envelhecimento, da passagem do tempo, ou também não por uma recusa de um processo de amadurecimento, mas porque de repente algumas idades nos marcam tanto de um jeito mais afetivo e positivo que a gente se fixa nela no sentido cronológico, achando que os nossos pés e o nosso espírito ainda pertence àquele tempo. E aí eu entendi um processo que acontece comigo e que, portanto, é normal que se aconteça. Afinal de contas, eu custa acreditar que já está fazendo 2 décadas que eu saí da casa dos 30, pois é, 2 décadas já. E às vezes eu me sinto ainda como se eu estivesse naqueles 30, e isso não acontece por uma recusa minha de aceitar o meu processo de envelhecimento, ou então uma recusa de amadurecer, não. Talvez isso aconteça muito mais por um processo assim de sentir que eu ainda tenho a mesma pulsão vital que eu tinha lá naqueles 30, o que de certo modo traz uma perspectiva mais positiva e não tão melancólica. Mas eu custo acreditar que já faz 2 décadas que eu saí dos 30. É um processo bem estranho. Mas enfim, acho que cada um de nós, em algum momento, aceita com um pouco mais de ternura, ou então com um pouco mais de melancolia, assim como esse poema que eu declamei para vocês, esse processo da passagem do tempo, principalmente quando esse tempo começa a deixar algumas marcas mais visíveis no nosso corpo. E você, como lida com a passagem do tempo?